Olá a todos, aqui é o André da Avance Fisioterapia Resolutiva em Brasília. Seguimos hoje com a nossa série de casos clínicos reais. Hoje é o nosso segundo caso e é um caso relacionado com esporte. O nosso paciente de hoje é um atleta de futebol profissional de um time em Brasília. Ele tem 16 anos e nos procurou por causa de um sintoma relacionado de dor no tornozelo direito, tá? Na região anterior e um pouco lateral do pé. Bom, esse sintoma começou há 20 dias, mais ou menos, e foi um sintoma que aconteceu relacionado com o esporte. Ele estava fazendo arrancadas, corrida, e começou sem um trauma direto. Ele não tinha tido entorse nesse tornozelo, simplesmente foi aumentando a ponto de incapacitá-lo. E ele relatou para a gente que estava piorando, porque nos últimos 7 dias ele tentou voltar aos treinos e foi uma dor muito grande. E o que ele tinha relatado para a gente? Essa é uma dor que não é uma dor 24 horas, ela é uma dor intermitente. Não doía ao longo do dia, doía só quando ele estava correndo, e alguns movimentos que ele tinha percebido, sempre que ele girava o tornozelo, ou seja, mesmo sem o peso do corpo dele, também influenciava essa dor, acontecia. E quando ele inclinava o pé para dentro, chamado inversão, era outro movimento que ele percebeu que doía, tá? E o que ele estava fazendo para aliviar essa dor? Tudo que ele tinha percebido que ficar parado, a dor não acontecia. E ele estava tentando lidar com gelo. Ele fazia gelo algumas vezes ao dia, mas ele percebeu que tratava só a consequência. A causa ainda estava lá, latente. Bom, essa condição ele nunca tinha tido antes. Ele procurou um médico e o médico fez uma avaliação, fez um exame de imagem e dentro do parecer diagnóstico dele, a dor estava relacionada com edema ósseo na região do tornozelo, ali próximo da tíbia com fíbula, na junção. Bom, o fato é que o profissional recomendou anti-inflamatório, ele fez o uso do Arcoxia por 7 dias, sem nenhum efeito, a dor continuava do mesmo jeito toda vez que ele iria se movimentar, ou seja, não parecia ser apenas uma dor inflamatória, uma dor química, tinha uma dor mecânica aí nesses sintomas dele. E bom, dentro desse resultado, o profissional médico sugeriu o tratamento por meio de ortotripsia ou ondas de choque, que é um dispositivo que ele faz uma vibração, uma carga ali, que tem objetivos ali de cicatrização, em alguns casos analgesia. Eu não conheço tão profundamente esse tipo de terapia, mas o fato é que ele me relatou que toda vez que fazia ficava mais sensível e muitas vezes era necessário fazer uma analgesia, ou seja, até uma infiltração para o procedimento ser feito. E ele estava percebendo que isso não estava ajudando cada vez mais ele. E ele tinha como objetivo, além de diminuir a dor, estar preparado para um torneio que ia acontecer dentro mais ou menos de 15 dias. Exame físico. Então, dentro do exame físico, o atleta com os pés na maca, sem descarga de peso, nenhum sintoma. O que nós percebemos é que quando ele fazia dorsiflexão, que é puxar o tornozelo para cima, havia uma redução assimétrica, ou seja, o lado direito não subia tanto. E isso com o joelho esticado. Quando o joelho ficava um pouco dobrado e ele fazia o mesmo movimento, essa assimetria se tornou mais significativa, ou seja, ele tinha uma perda do movimento de dorsiflexão, uma perda mecânica do movimento fisiológico, natural. Ir para baixo, flexão plantar, não tinha nenhum efeito, enquanto que os movimentos também de eversão e inversão estavam livres. No entanto, a inversão tinha um pouco de dor no final do movimento. Dentro dos movimentos passivos, todos os movimentos aconteciam bem, sem dores,
E o que nós percebemos do teste resistido, ou seja, teste de força manual resistido, quando ele fazia a inversão, ou seja, jogava para dentro e resistia a minha mão, ele relatou dor 8 em 10. Então esse era um teste de referência para a gente. Bom, solicitamos que ele fizesse um teste funcional, de pé, com o peso do corpo dele. Pedimos para ele ficar na pontinha do pé. E ele relatou uma dor 3 em 10, sempre que ficava na ponta do pé com um pé só. Ou seja, faz sentido esse atleta sentir dor para correr, porque esse movimento de dorsiflexão e de flexão plantar são movimentos comuns necessários numa corrida. Bom, os movimentos que nós seguimos foram os testes de movimento repetido. Nos chamou muito a atenção esse movimento de dorsiflexão um pouco restrita. E nós solicitamos que ele fizesse esse movimento repetido. Percebemos que isso não piorava a dor dele, mas também não ganhava uma amplitude maior. Logo em seguida, como um teste de uma progressão de força maior, que foi ele colocar o pé no chão e fazer esse movimento de dorsiflexão na parede, ele não sentia dor, só que estava muito limitado, um lado muito diferente do outro. Tá? Eu vou mostrar para vocês no vídeo como que o teste é feito, e ele tinha uma distância maior da parede. À medida que ele foi repetindo esse movimento, o movimento foi ficando cada vez mais amplo e conseguiu igualar o lado esquerdo dele. Olha que interessante. Ao final desse único procedimento, nós fizemos de volta um teste funcional para saber se essa intervenção mudava a referência de dor dele. Para nossa grande surpresa, ele ficou na ponta do pé sem dor. Segundo ponto, fomos fazer o teste resistido da inversão, que era o teste que gerava maior dor, 8 em 10. E o que ele falou, André? Eu não estou sentindo mais dor. Sumiu. E aquele teste onde o tornozelo estava restrito, tinha igualado. O que eu comentei então com ele, diante desses achados, desses resultados, eu comentei com ele que boa parte dos sintomas que ele estava apresentando tinham como uma raiz uma dor mecânica. Ele estava com o tornozelo preso e pelo fato de estar como se fosse com uma obstrução, uma engrenagem restrita, toda vez que ele fazia esse movimento com a intensidade grande no campo, na atividade esportiva, irritava demais porque ele estava preso. E uma vez esse movimento livre e ele voltando a se recondicionar gradualmente, ele conseguiria se recuperar de forma rápida. Ou seja, confirmamos uma hipótese diagnóstica que a origem dos sintomas dele não era apenas o edema ósseo. Na verdade, o edema ósseo provavelmente era a consequência de um tornozelo restrito. Muito bem, ele entendeu a proposta, ele foi orientado a seguir esse exercício com a frequência diária durante mais ou menos de 3 a 5 dias até o retorno à nossa consulta, por 12 vezes, 5 vezes ao longo do dia, como se fosse uma dosagem de um remédio de 60 miligramas ao longo do dia. Bom, o fato é que ele voltou e tinha voltado depois de, deixa eu ver aqui, 4 dias, e ele falou: André, estou 0, está muito bom. E logo a gente já começou o retorno à função. Ele fez elíptico, fez alguns exercícios na musculação, inclusive como uma avaliação da força de um lado e de outro, tanto em cadeia cinética aberta quanto em cadeia cinética fechada, os exercícios, e fui progredindo carga de modo que ele voltasse gradualmente fazendo transport ou elíptico, e ainda na mesma semana ele foi capaz de voltar a fazer a corrida na esteira sem sintomas. E bom, esse atleta teve uma resposta esperada dentro de 7 a 10 dias, estava totalmente assintomático e conseguiu alcançar o objetivo dele, que era jogar o torneio totalmente apto em termos físicos e
também com algumas orientações dentro da nossa consultoria esportiva sobre como preparar fisicamente, seguindo aí uma prevenção de lesões para que ele jogasse o torneio no mais alto nível da sua performance. O que eu aprendi com esse paciente? Primeiro, o que nos guia no tratamento não é apenas os resultados do exame de imagem. Nós acabamos de perceber que um caso como esse, por mais que tinha nos achados radiológicos derrame articular, edema característico como edema ósseo, ele teve uma resposta característica como um desarranjo. Dentro da classificação do Mackenzie, do MDT, é uma condição que normalmente recupera de forma rápida, seguindo um movimento que é uma preferência direcional. No caso desse atleta, era a dorsiflexão na parede, e ele seguiu a segunda etapa, que era o retorno à função. Ele voltou gradualmente até ele estar apto a correr na esteira e depois correr no campo. Então, nem toda condição do exame de imagem, que teria um prognóstico, num caso como o dele, de 2 a 3 meses, segundo os profissionais que estavam acompanhando, muitas vezes pode recuperar de maneira mais acelerada, se as respostas na anamnese e nos testes confirmarem essa possibilidade de recuperação acelerada. Então, nesse caso, o que eu quero compartilhar com vocês é que o MDT pode ter um potencial de diagnóstico mecânico com atletas que pode nos surpreender. Ou seja, ele não trata apenas condições da coluna vertebral, também trata condições ligadas a extremidades, tanto de braço quanto de pernas. E esse foi um caso que nos chamou muito a atenção, com a resposta muito favorável. Eu sugiro a vocês um aprofundamento no MDT ligado também a extremidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam e discutam também casos semelhantes que podem se beneficiar com esse tipo de fisioterapia investigativa e abordagem simples, objetiva. Obrigado, um grande abraço a todos.